Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os seguidores deste canal. Depois de algum tempo sem postar vídeo, eu estou de volta. E o tema de hoje serve tanto para o emagrecimento quanto para o canto. São dois itens que nós costumamos não dar muita importância na nossa vida, mas que fazem toda a diferença no nosso dia a dia. Um deles é o sono, tá? A quantidade das horas de sono, a qualidade dessas horas de sono interferem muito na nossa vida. E o outro item é a necessidade de tomar água, né? Vamos começar pela água. Eu conheço pessoas aqui na família que não tomam água de jeito nenhum, né? Bate a sede, vai lá, procura um refrigerante, faz um suco, um café, mas foge da água. E por que é importante que tomemos água? Porque a água vai ajudar no nosso processo de limpeza do organismo. O nosso organismo precisa eliminar toxinas, substâncias que não servem mais para ele, né? Que não estão servindo no momento. Tirar da nossa corrente sanguínea, né? Limpar o nosso sangue. E esse processo é feito pelos nossos rins, né? Então a gente precisa tomar bastante água para que essas toxinas não cheguem concentradas ao nosso rim, porque isso sobrecarrega o trabalho dele. Sem contar que às vezes ele não dá conta e aí vem, né, os cálculos renais, as infecções renais, né, que tanto problema trazem para as pessoas. A água também nos ajuda a hidratar o nosso corpo, né, a nossa pele. Tem gente que passa hidratante na pele, também pode ser uma ideia, né? Mas a hidratação ela deve vir de dentro para fora, ela é muito mais eficaz quando ela vem de dentro para fora. Então, tomar água ajuda na hidratação da nossa pele, né? Do nosso corpo, de todos os nossos órgãos, das nossas células, de tudo, né? Então, a gente precisa disso. E por que é importante para o cantor? No caso do canto, ela ajuda a lubrificar, né, a manter hidratada também as nossas pregas vocais. E isso é muito importante para quem canta, porque evita infecções, evita inflamações, né? E o cantor também deve seguir esse processo, né? Então, o que que acontece? Nós devemos tomar de 30 a 50 ml de água por peso, né? Por quilo de peso. Eu beiro ali os 60 quilos, então o meu máximo seria 3 litros, né? E o mínimo seria 1,5, mas eu prefiro 1,800, né? Mas eu prefiro tomar normalmente de 2,5 para cima, porque é o que eu vejo que o meu corpo necessita, né? E quando tá calor, às vezes eu até ultrapasso um pouquinho, dependendo da atividade que eu estou fazendo, né? Na atividade física, muito importante, né? A gente se hidratar. A água ajuda também no controle do apetite, tá? Porque às vezes você consegue um preenchimento, né, estomacal, mais eficaz, né, colocando um pouco de água, tomando um pouco de água 1 hora antes da refeição, para não exagerar no tamanho do prato, né? E quando você tem horários, né? Quando você está fazendo o processo de emagrecimento, você tem horários pré-determinados e quantidades, né, de alimento que você deve pôr em prática, né? Então, às vezes, para esperar aquele horário, né, a fome está chegando e precisa esperar ainda 1 hora, 1 hora e meia para completar, né? No meu caso, eu fazia as refeições de 3 em 3 horas para esperar aquele horário. Então, a água me ajudava no controle dessa fome até chegar no horário, né? Então, isso é bem importante também. Então, aí, a dica, né, para vocês. Eu tomo água gelada, eu gosto de água gelada. Eu coloco 6 garrafinhas de meio litro na minha geladeira e vou trocando, né? Quando tomo uma, outra já tá geladinha lá. Quando eu vou sair, eu levo elas num conservante, né? Num pote de isopor, que conserva ela geladinha para onde eu vou, né? Eu gosto de água gelada, embora não seja o indicado, né? Segundo a ciência aí e toda a mídia para os cantores, mas eu canto e tomo água gelada, funciona para mim. Então acho que cada pessoa precisa se conhecer. Com a água gelada eu consigo controlar as inflamações, porque a inflamação é um superaquecimento que você tem nessa região, né? E então sempre tomando, né, a água, no meu caso gelada, mas a água em si, né, em temperatura ambiente também serve, ela vai mantendo essa temperatura regulada e a gente evita infecções, né?
inflamações, que é por superaquecimento. A infecção já é outra história, ela é causada por vírus e bactérias, né? Dificilmente a gente consegue evitar quando a gente tem o contato com elas, mas também a água e o sono ajudam a gente a ter uma melhor imunidade para, né, vencer as infecções. Então agora vamos falar do sono, né? Por que é importante nós dormirmos bem, né? E dormirmos horas razoáveis? Porque é durante o sono que o nosso corpo faz, né, a reposição, as trocas hormonais, né, e todo um processo que faz com que a gente acorde revigorado para o novo dia, né? Então é bem importante as nossas horas de sono. A quantidade de sono, né, de 6 a 8 horas por noite, né, seria o ideal. Mais perto das 8 horas, né, seria o ideal mesmo. 6 ainda é um pouco, quantidade pequena, né? Mas tem pessoas que não conseguem devido à demanda de trabalho, né? Mas é necessário que a gente se organize para conseguir dormir, né, de 6 a 8 horas por noite. E o que fazer, né, para dormir no sono profundo? Então, primeira coisa, evitar muita luz próximo às horas de sono, né? Evitar o uso de celulares, evitar a televisão ou muita iluminação, né? Muita agitação também, né? Agitação física ou mental, né? A física, a gente, né, vai relaxando o corpo, pode fazer uma meditação e dar, né, uma acalmada na agitação física, que quando a gente faz, às vezes, o exercício físico próximo à hora de dormir, a gente tem essa agitação, né, do corpo. Mas o da mente que é a mais complicada, né? Como acalmar a nossa agitação mental. Então, a meditação ajuda também na agitação mental, mas às vezes nós temos questões e demandas diárias, né? Que chega perto da hora de dormir, vem aquelas ideias, aquelas lembranças. Ah, esqueci de pagar tal boleto, amanhã tenho que fazer não sei o que. Essas coisas vêm vindo e acabam agitando a nossa mente. Então, o que eu indico, né? Eu vivi isso esses últimos dias, porque esse fato de eu ter me afastado foram por demandas, né? Dessa vez familiares, e muita agitação mental aconteceu comigo. E o que eu precisava? Às vezes, quando eu lembrava ou tinha uma ideia genial, né? Bem perto da hora de dormir, e a gente fica com medo de esquecer no outro dia, então a gente fica remaquinando aquela ideia ou lembrando daquilo lá, preciso falar com fulano, tem que resolver isso, aquilo, e, né, e trabalha todas umas ideias em cima daquela lembrança que a gente teve ou daquela ideia. Então, o que é necessário? Levem papel e caneta, né, deixa ali do lado da cama, e quando vir lembranças de coisas a resolver, ideias geniais para resolver questões do dia seguinte, né? Anotem e relaxem a mente, tá? Isso é necessário, porque senão a gente fica remaquinando e o nosso sono não vem, né? E às vezes a gente acorda, até dorme um primeiro sono, acorda e daí começa a vir aquelas ideias também. Também façam a mesma coisa, anotem e tentem eliminar isso da mente, tá? Controlem a respiração, tentem esvaziar a mente para conseguir um sono mais profundo, que é necessário para o nosso bem-estar, né? Para o cantor, por que é importante? Porque ele vai estar bem e quanto melhor a gente está, né? Fisicamente, psicologicamente, melhor sai o nosso canto, né? Mais a gente consegue soltar a voz, né? Então, isso para o cantor. Para o emagrecimento, vai manter a pessoa calma durante o dia, controla a quantidade de cortisol, né? Dormindo bem, ela tem um controle melhor disso. Se ela dormir mal, ela já acorda com cortisol acima do limite, né? A gente acorda normalmente com cortisol um pouco alto, mas ele vai se acalmando. Quando a pessoa dormiu mal, ele continua, né, se mantendo alto, e isso atrapalha todo o processo, principalmente de alimentação, e o cansaço físico que vem, né, atrapalha o exercício físico, né, que a gente precisa fazer todos os dias, né, aeróbico e musculação. Quem ainda não sabe, assista os outros vídeos aqui do meu canal. Então é isso, são essas as dicas para hoje. Muito obrigada!